Quero convidá-lo a ler na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, o último versículo do anúncio de Gabriel, o anjo, para Maria. Versículo 38, capítulo 1, versículo 38 de Lucas. Então disse Maria, e que aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quero ficar com esta frase, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Talvez você esteja pensando, estou me aproximando do Natal mais complicado da minha vida. Para alguns, o Natal está sendo complicado, por causa da diferença dos planos, dos ideais, do jeito que sempre comemorou o Natal, da quebra de paradigmas, e de repente o Natal vai ser diferente. Mas nenhum Natal foi tão complicado como o primeiro Natal, o Natal do nascimento do Senhor Jesus. Pois bem, dizem que complicações começam a acontecer quando alguém se dispõe a aceitar os planos de Deus para a sua vida. Maria aceitou os planos de Deus para a sua vida. Ela disse, aqui está a tua serva, que se cumpra a mim conforme a tua palavra. Ela aceitou e adorou. Quando o anjo lhe disse que ela iria ficar grávida pelo Espírito Santo de forma sobrenatural e iria receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu filho, por obra do Espírito Santo, ela disse que se cumpra em mim. Aí começaram as complicações. Primeira complicação que Maria teve, e foi a primeira complicação do Natal. Maria foi difamada. Maria tinha entre 13 e 14 anos de idade, estava desposada de José, isto é, noiva de José. Era um período que o noivado era levado muito a sério, porque neste período de um ano, o noivo comprovava para a família da noiva que ele era trabalhador, que ele tinha condições de manter aquela família, aquele lar com a filha da família que estava recebendo como sua esposa. Então acontecia o que nós chamamos de noivado, mas com muitas responsabilidades a mais. Já era um trato, já era praticamente um casamento, só não havia o relacionamento sexual entre o noivo e a noiva, e ambos moravam ainda em suas casas separadamente. Maria estava neste período, entre 13 e 14 anos, quando da primeira menstruação, uma mulher já estava preparada para noivar e casar, conforme o termo bíblico ser desposada. E o anjo avisou a Maria, dizendo, você vai ter uma gravidez sobrenatural. Não será do seu noivo José, mas será do Espírito Santo de Deus. A primeira questão é quem iria acreditar nisso? Como explicar a José, seu noivo, o que estava acontecendo? Como explicar uma gravidez? Como explicar aos pais de Maria e aos parentes o que estava acontecendo? Era a primeira complicação, mas mesmo assim ela diz que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A segunda complicação é que quase ela foi abandonada por José, seu noivo. Ele o desposou, período de noivado, preparo para o casamento, já uma aliança estabelecida entre ambas as famílias, um preparo sendo feito. Mas acontece que havia uma gravidez que não era dele, não era de José, o noivo. E segundo a lei da época, se isso acontecesse, a noiva teria que ser apedrejada, ou caso se fosse a esposa, teria que ser apedrejada. E quem teria que ser o denunciante era o esposo traído ou o noivo traído. Para que isso não acontecesse, para que tudo ficasse o menos ruim possível para Maria, ele resolveu sair, ir embora. Mas, Mateus capítulo 1, versículo 18, um anjo aparece e diz a ele, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo de Deus.
E aquele intento dele ir embora para não precisar condenar sua noiva, para não precisar expô-la à vergonha e ao apedrejamento, mesmo porque só o noivo poderia fazer a denúncia, a única pessoa que poderia fazer a denúncia. Mas mesmo assim, um anjo aparece e ele continua com Maria. Esta é a segunda complicação. A terceira complicação foi que ela foi desprezada de entre os amigos e parentes. Veja bem, ela estava grávida, quase dando à luz ao neném, José junto com ela, ambos precisavam ir até Belém, de Nazaré até Belém, para fazer o recenseamento, portanto cumprir os deveres civis. Essa distância dava mais ou menos 140 quilômetros. E no caminho, nesta distância, normalmente as pessoas se hospedavam num quarto que era chamado de estalagem, um quarto de hóspedes na casa de parentes ou amigos. Não era a hotelaria da época. O termo que aparece aqui no grego diz respeito a um quarto numa casa reservado para parentes e amigos. Portanto, diferente da estalagem hotel. Mas quando eles chegam na casa deste tal parente ou tal amigo mais próximo, vem a surpresa. Vocês não podem se hospedar aqui, porque Maria está grávida. E essa situação para nós não é boa, nos expõe. Então é melhor não. Essa seria uma das interpretações. Eles não encontraram lugar na estalagem. Na verdade, foram rejeitados pela casa da estalagem. As mães sempre querem que no momento do parto o filho tenha a melhor segurança. O nascimento aconteça mediante os cuidados médicos, um plano de saúde, uma economia que o papai faz durante meses para aquele dia, para aquele momento. Mães querem que o momento, o local do nascimento sejam seguros. Mas a mamãe do primeiro Natal, Maria, mãe do nosso Salvador, teve o seu neném num coxo, onde vacas comiam. O médico que cuidou desta área do nascimento de Jesus não foi um doutor, não foi um obstetra, foi José, um carpinteiro, o marido de Maria. Os primeiros visitantes a encontrarem Jesus e ouvirem o choro do recém-nascido foram vacas, bois, ovelhas, ali daquela estalagem. E aqui está Maria dizendo que aqui está, Senhor, a tua serva, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. A quarta complicação, ela foi avisada do seu sofrimento. Quando Jesus nasceu e eles foram para falar com Simeão, apresentar Jesus, consagrar Jesus, Lucas 2,35, Simeão, numa palavra profética, disse a Maria: uma espada transpassará a tua própria alma, falando a respeito do sofrimento de Jesus e que Maria iria presenciar. 33 anos depois dessa palavra profética, lá estava Maria aos pés da cruz, vendo o Salvador morrer, sendo dilacerado, crucificado por causa dos meus e dos teus pecados. Mas, apesar do aviso, ela diz que se cumpra em mim conforme a palavra do Senhor. Consolaram. Maria não estava sozinha. E quando ela chega até Isabel, Isabel diz: o neném do meu ventre saltou de alegria quando você entrou aqui, confirmando o grande projeto, Maria, que Deus tem para a sua vida. Todos nós, nessas estradas difíceis da vida, dos planos de Deus, difíceis para nós, gloriosos, mas turbulentos no primeiro momento, precisamos de anjos de Deus, precisamos de Isabéis para serem os nossos esteios, para nos ampararem nesses momentos.
Deus nos sustenta e provê os meios para isso, as pessoas. Deus provê pessoas que estejam ao nosso lado, que nos mantenham nas dificuldades da vida. Terceira lição, a serenidade de sabermos que Deus está no controle de todas as coisas, nos mantém. Lucas capítulo 2, versículo 19. Maria observava todas estas coisas e as guardava no coração. Ela não questionava, ela não se opunha, ela não reivindicava, ela não compartilhava. Há pessoas que não são usadas por Deus para projetos maiores porque não sabem ficar em silêncio, não sabem guardar coisas no seu coração. Compartilham o que não é para compartilhar, falam aquilo que era para ser para o coração, para o íntimo, se expõem quando deviam se guardar no particular. Há um provérbio oriental que diz: homens fortes criam tempos difíceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Os planos de Deus são assim. Os planos de Deus foram assim para Maria e para o Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus. Nós estamos em tempos difíceis. Nós estamos em tempos diferentes, por que não dizer, estamos para viver um Natal diferente. Mas que não seja um Natal entristecido para você. Pelo contrário, apesar de difícil, que seja um Natal abençoado. Apesar de complicado, que seja um Natal regozijante, revigorante para a sua vida. Que Deus abençoe você. Um Feliz Natal. Que o Natal não seja tão complicado como foi o primeiro Natal do qual eu falei, mas que seja um Natal abençoado, guardado por Deus e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida.